As águas furiosas arrastavam tudo, até que, no meio da névoa, surgiu um cavalo. Um gesto inesperado mudou tudo, e o que veio depois é de tirar o fôlego. Se inscreva no canal e descubra como essa virada improvável transformou um destino para sempre. A chuva não dava trégua há 2 dias na pequena vila de Satomi, aninhada entre morros verdejantes do interior. Luana Allens acordou sobressaltada com o barulho ensurdecedor que atravessou a madrugada. Não era apenas a tempestade. Algo mais grave acontecia. Pelas frestas da janela de madeira, viu que a água já alcançava a altura do primeiro degrau de sua pequena casa. Filha única de pais falecidos, Luana havia crescido sozinha naquele pedaço de terra, aprendendo a ser autossuficiente desde cedo, mas nada em seus 24 anos a havia preparado para o que estava por vir. Com o coração acelerado, pegou uma mochila, enfiou alguns documentos e fotografias importantes, vestiu a única bota impermeável que possuía e saiu para tentar entender a situação. O céu carregado prometia mais água, muito mais. Um vizinho gritou de longe que a ponte principal havia cedido e que todos deveriam buscar terreno mais alto. Luana tentou, correu na direção indicada, mas o chão sob seus pés transformou-se em lama escorregadia. Num instante de distração, seu corpo foi puxado pela correnteza que se formava entre as casas. A água barrenta, furiosa como um animal selvagem, arrastou-a sem piedade. Galhos, tábuas, objetos irreconhecíveis, tudo dançava numa coreografia caótica ao redor dela. Com os músculos ardendo de exaustão, conseguiu agarrar-se a um tronco de árvore que boiava. O mundo ao redor desaparecia, à medida que a correnteza a levava para longe da única realidade que conhecia. O frio começou a entorpecer seus dedos, suas pernas. As roupas encharcadas pareciam pesar toneladas. A vila ficava cada vez menor na distância, até tornar-se apenas um borrão entre a neblina e a chuva incessante. Após o que pareceu uma eternidade lutando contra as águas, Luana percebeu um banco de barro que emergia como uma ilha minúscula. Com as últimas forças, impulsionou o tronco naquela direção e, finalmente, sentiu terra firme sob as mãos. Arrastou-se para fora da água, tossindo, tremendo. O horizonte ao redor era apenas névoa densa e o som violento da correnteza. Não, havia casas, pessoas, estradas, nada que indicasse civilização. Pela primeira vez na vida, Luana estava completamente sozinha, perdida num lugar desconhecido. Vou morrer aqui, pensou abraçando os próprios joelhos, enquanto a chuva continuava a castigar seu corpo já sem forças. A consciência começou a oscilar entre clareza e escuridão quando um som diferente cortou o barulho da tempestade. Ritmado, determinado. Cascos de cavalo sobre terreno enlameado. Luana forçou os olhos através da cortina de neblina e água. Uma silhueta foi tomando forma gradualmente. Um cavalo negro, imponente, e sobre ele, a figura de um homem. O animal parou a poucos metros de onde ela estava. O cavaleiro permaneceu imóvel por alguns segundos, como se avaliasse a situação. Era alto, de ombros largos. Usava um chapéu de couro que protegia parcialmente seu rosto da chuva e vestia um poncho escuro. Desceu do cavalo com movimentos precisos e se aproximou sem pressa. Não havia surpresa em seus olhos, apenas uma determinação silenciosa. "Você está viva", disse, não como pergunta, mas como constatação. A voz era grave, firme. Ele retirou o poncho, revelando por baixo um casaco grosso de lã, que também tirou e estendeu para ela. "Você está em casa agora." Não houve toque. Desnecessário. Nem perguntas invasivas. Apenas a segurança de quem sabia exatamente o que fazer. Luana aceitou o casaco com dedos trêmulos, envolvendo-se no calor que ainda emanava do corpo dele. O homem ajudou-a a levantar-se, com um respeito distante que, de alguma forma, a fez sentir-se segura. "Sou Edgar Müller", apresentou-se enquanto a guiava para o cavalo. "A enchente destruiu tudo lá embaixo. Não há para onde voltar agora." Luana quis protestar, dizer que tinha sua casa, seu pequeno terreno, mas as palavras morreram antes de saírem. No fundo, sabia que ele falava a verdade. Edgar montou primeiro e estendeu o braço, puxando-a para sentar-se atrás dele. "Segure-se firme", ordenou,
e o cavalo começou a mover-se com surpreendente estabilidade pelo terreno traiçoeiro. Enquanto avançavam pela paisagem devastada, Luana lutava para manter os olhos abertos. O cansaço a consumia, mas havia algo, na postura daquele desconhecido, que a impedia de relaxar completamente. Quem era ele? Por que estava ali, justamente naquele momento? E para onde estavam indo? Cruzaram campos encharcados, contornaram áreas totalmente submersas. Edgar abria porteiras à distância, orientava o cavalo com comandos quase imperceptíveis. Era evidente que conhecia cada centímetro daquele território. Depois de quase 1 hora de cavalgada, uma construção começou a surgir entre a névoa. Uma casa grande, de 2 andares, com varanda, ampla e diversos galpões ao redor. Não era uma mansão ostentosa, mas certamente indicava prosperidade. Fazenda Novo Amanhecer, anunciou Edgar sem olhar para trás. Ao se aproximarem, Luana notou trabalhadores movimentando-se rapidamente, levando animais para áreas mais altas, reforçando estruturas. Todos pareciam respeitosamente temerosos ao verem Edgar chegar. Um homem mais velho, de pele curtida pelo sol, aproximou-se para segurar as rédeas do cavalo. Encontrou sobreviventes, patrão? Apenas ela, respondeu Edgar, desmontando com agilidade antes de ajudar Luana a descer. Suas pernas cederam ao tocar o chão e Edgar a amparou com um movimento rápido, sem demonstrar esforço. Dona Teresa, chamou, e uma senhora de cabelos grisalhos surgiu na varanda enxugando as mãos no avental. Prepare o quarto de hóspedes e um banho quente. Encontrei esta moça agarrada a um banco de terra no limite leste da propriedade. A mulher assentiu sem questionar e desapareceu dentro da casa. Edgar conduziu Luana pelos degraus da varanda, mantendo distância respeitosa, mas atento a cada passo vacilante dela. Não preciso de caridade, Luana finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca pela água engolida. Um quase sorriso surgiu no rosto dele, o primeiro desde que haviam se encontrado. Não ofereci nenhuma. Ao entrarem na casa, o calor de uma lareira acesa recebeu Luana como um abraço. O cheiro de madeira, café recém-passado e algo que lembrava canela preenchia o ambiente. A decoração era simples, mas de evidente bom gosto e qualidade. Quadros de paisagens rurais decoravam as paredes. Imóveis de madeira maciça compunham os ambientes. Siga a Dona Teresa, indicou Edgar. Descanse. Amanhã conversaremos. Antes que Luana pudesse responder, ele já havia dado as costas, dirigindo-se a outro cômodo. A senhora mais velha apareceu novamente, agora com toalhas limpas nos braços e um olhar que misturava curiosidade e compaixão. Venha, menina. Você precisa se aquecer antes que adoeça. Enquanto era guiada pelos corredores da casa desconhecida, Luana lançou um último olhar para o homem que a salvara. Edgar Müller estava parado junto à janela, observando a tempestade. Lá fora, o perfil austero recortado contra a luz amarelada da casa. Não parecia um herói de contos de fadas, mas algo em sua presença emanava uma solidez que, naquele momento de caos completo, representava o único porto seguro ao qual Luana podia se agarrar. Os primeiros raios de sol da manhã encontraram Luana desperta, observando o teto desconhecido. O quarto onde passara a noite era maior que sua casa inteira na vila. Lençóis macios de algodão, uma cômoda antiga de madeira nobre, cortinas de tecido pesado, tudo exalava um luxo discreto que a fazia sentir-se deslocada. Havia dormido com as roupas emprestadas por Dona Teresa. Uma camisola simples, mas de qualidade superior a qualquer peça que já possuíra. Na noite anterior, exausta e atordoada, mal tivera consciência dos detalhes. Agora, com a mente mais clara, a realidade de sua situação começava a pesar. O som de passos no corredor a fez endireitar-se na cama. Dona Teresa entrou após uma batida leve na porta, trazendo uma bandeja com café da manhã. Bom dia, menina. O patrão pediu que não a incomodássemos, mas achei que estaria com fome. Seu sorriso era genuíno, embora seus olhos avaliassem Luana com curiosidade. Obrigada, respondeu Luana, aceitando a xícara de café fumegante. A enchente, a vila, foi devastador, completou Dona Teresa, sentando-se na beirada da cama.
O rio transbordou como nunca vimos antes. Equipes de resgate já estão trabalhando na região. O Sr. Edgar saiu ao amanhecer para coordenar a ajuda. Luana sentiu um aperto no peito. Preciso voltar, ver o que sobrou, ajudar as pessoas. Não há como atravessar ainda, menina. As águas baixaram um pouco, mas a ponte caiu completamente. O único acesso agora é fazendo um desvio de quase 3 horas de carro. E mesmo assim só veículos grandes conseguem passar. Dona Teresa hesitou antes de continuar. O Sr. Edgar disse que você pode ficar o tempo que for necessário. Nem sei quem ele é, murmurou Luana, mais para si mesma que para a governanta. Edgar Müller é dono de metade das terras produtivas deste vale, respondeu Dona Teresa com um tom que misturava orgulho e respeito. Começou do zero após perder quase tudo numa geada há 15 anos. Hoje, suas exportações de café especial alcançam 3 continentes, sem falar na criação de gado premiado e nas plantações de frutas. O olhar da senhora suavizou-se. É um homem reservado, de poucas palavras, mas justo. Nunca o vi negar ajuda a quem realmente precisa, embora faça questão de manter distância da maioria das pessoas. Aquela descrição apenas aumentou o desconforto de Luana, um homem poderoso, acostumado a dar ordens e ser obedecido. Conhecia bem o tipo, os fazendeiros ricos que passavam pela vila ocasionalmente, tratando os moradores locais como seres invisíveis. Não quero incomodar. Assim que possível, encontrarei um jeito de voltar. Dona Teresa ergueu as sobrancelhas, mas não argumentou. Há roupas limpas no armário. São simples, mas devem servir até conseguirmos algo mais adequado. O banheiro fica pela porta à direita. Após a saída da governanta, Luana forçou-se a comer algo, mesmo sem apetite. O pão caseiro com manteiga e geleia tinha um sabor que a transportou momentaneamente para a infância, quando sua mãe ainda vivia. Não podia se dar ao luxo de chorar agora. Levantou-se, explorou o quarto e encontrou as roupas mencionadas. Vestidos simples, calças de tecido resistente, blusas de algodão. Escolheu o conjunto mais básico e dirigiu-se ao banheiro. A água quente do chuveiro foi um luxo que há muito não experimentava. Em sua casa, o aquecimento dependia de lenha, e nos dias frios como aquele, um banho completo era raridade. Quando finalmente desceu as escadas, seguindo o som de vozes, Luana encontrou a cozinha da fazenda. Um espaço amplo com fogão a lenha, mesa grande de madeira maciça e utensílios pendurados nas paredes. 2 mulheres trabalhavam na preparação do que parecia ser o almoço. Parou na porta, hesitante, até que uma delas notou sua presença. Olha só, a moça do rio acordou. Sou Jurema, ajudante da Dona Teresa. Esta é Conceição, nossa cozinheira principal. Luana tentou sorrir, mas a sensação de não pertencimento apenas aumentava. Posso ajudar em algo? Estou acostumada com o trabalho de cozinha. As mulheres trocaram olhares rápidos. O patrão disse que você é convidada, não empregada, respondeu Conceição, uma senhora negra de braços fortes e expressão severa, mas não hostil. Mas se quiser se ocupar, não vejo problema. Sabe descascar batatas? Luana assentiu, grata pela oportunidade de manter as mãos ocupadas. Logo estava sentada num banquinho, trabalhando ao lado das mulheres que, aos poucos, começaram a conversar mais abertamente. Descobriu que Edgar era solteiro, tinha 38 anos e raramente recebia visitas pessoais na fazenda. A propriedade empregava mais de 50 pessoas, muitas delas vivendo em casas construídas nas terras da fazenda. Ele pode parecer frio à primeira vista, mas é um patrão que respeita o trabalho alheio, comentou Jurema enquanto cortava cenouras. Meu marido trabalha nos estábulos há 10 anos e nunca recebeu um tratamento injusto. Por volta do meio-dia, o som de veículos aproximando-se interrompeu a conversa. Pela janela da cozinha, Luana viu 3 caminhonetes estacionando no pátio. Edgar desceu da primeira, acompanhado por homens que pareciam ser funcionários da Duzincentes Fazenda. Carregavam caixas e equipamentos. Estão organizando doações para o pessoal da vila, explicou Conceição. O patrão já ajudou em outras emergências, mas nunca vi ele se envolver tão diretamente como desta vez. Luana sentiu-se impelida a sair, ver de perto o que acontecia.
No pátio, Edgar distribuía instruções com a mesma firmeza que demonstrara no dia anterior. Vestia calças de montaria, botas enlameadas e camisa de mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes, marcados pelo trabalho físico, uma surpresa para alguém em sua posição social. Quando notou a presença de Luana, interrompeu brevemente o que dizia. Seus olhos de um castanho profundo encontraram os dela por um instante, antes de voltar sua atenção aos funcionários. A conversa encerrou-se, os homens dispersaram-se para executar as ordens recebidas, e Edgar finalmente aproximou-se. "Como se sente?" perguntou direto e sem rodeios. "Melhor, obrigada. Sr. Muller, preciso saber da situação na vila. Tenho amigos lá à minha casa." "Edgar", corrigiu ele. "Apenas Edgar. E a situação ainda é crítica. A Defesa Civil está no local, mas o acesso é limitado. Estamos enviando suprimentos pelo caminho alternativo." Luana respirou fundo, reunindo coragem. "Preciso ir até lá." "Impossível hoje. As estradas secundárias estão sendo liberadas gradualmente." Sua voz não deixava espaço para discussão. "Talvez em 2 dias." "Não posso esperar 2 dias. Tudo que tenho está lá." A frustração fez a voz de Luana elevar-se mais do que pretendia. Alguns trabalhadores próximos viraram-se, surpresos por alguém confrontar o patrão daquela maneira. Edgar permaneceu impassível. Apenas uma leve contração no maxilar traindo qualquer reação. "Você não entende. Aquela vila é minha vida inteira. Não tenho nada além do que ficou para trás." Algo no olhar dele mudou sutilmente. "Compreendo melhor do que imagina. Mas não posso arriscar mais vidas tentando um acesso prematuro, nem mesmo a sua." Fez uma pausa, estudando-a com atenção renovada. "Você tem outras roupas na vila, documentos importantes?" "Sim, alguns documentos consegui trazer na mochila, mas o resto..." "Farei uma lista dos seus pertences essenciais. Quando a próxima equipe for, daremos prioridade para recuperá-los." Era uma concessão, embora pequena. Luana assentiu, reconhecendo que ele ao menos tentava ajudar dentro dos seus termos. "Obrigada. E quanto tempo..." "Quanto tempo? Poderá ficar aqui?" "O tempo necessário", respondeu ele, antecipando-se à pergunta. "Esta fazenda tem espaço de sobra e Dona Teresa parece satisfeita em ter alguém mais jovem para conversar." Um homem aproximou-se pedindo orientações sobre a distribuição de água potável, e Edgar afastou-se após um breve aceno para Luana. Ela observou enquanto ele retomava o comando da situação, a postura ereta, a voz calma, mas autoritária. Edgar Muller era claramente um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor. Por que então havia se desviado de seu caminho para salvar uma desconhecida à beira do rio? E por que a ideia de ficar sob o mesmo teto que ele a deixava tão inquieta? À medida que o dia avançava, Luana decidiu fazer-se útil. Ajudou a organizar mantimentos para as famílias afetadas, trabalhou na cozinha preparando refeições para os voluntários e até mesmo aprendeu a classificar medicamentos básicos com um funcionário que tinha experiência em enfermagem. A atividade mantinha sua mente ocupada, evitando que se afogasse em preocupações. O jantar foi servido tarde naquela noite. Edgar não apareceu, tendo saído novamente para coordenar equipes em áreas mais distantes. Luana comeu na cozinha, junto com Dona Teresa e os outros funcionários da casa, ouvindo histórias sobre a região e a fazenda. Quando finalmente se recolheu, exausta, encontrou sobre a cama um envelope com seu nome. Dentro, um bilhete escrito à mão em letra firme e masculina. "Senhorita Luana, amanhã enviarei uma equipe especificamente para verificar sua casa. Se puder fazer uma lista detalhada do que precisamos procurar e onde encontrar, seria útil. Descanse bem, IM." Simples, direto, sem floreios, como tudo naquele homem. Luana sentou-se à pequena escrivaninha do quarto e começou a escrever sua lista, tentando ignorar o estranho calor que sentiu ao imaginar Edgar Muller pensando nela antes de se recolher. Uma semana se passou desde o resgate à beira do rio. A rotina na fazenda Novo Amanhecer havia absorvido Luana de maneira quase natural. As manhãs começavam cedo, com o canto dos pássaros e o cheiro de café recém-coado invadindo até mesmo os cantos mais distantes da casa grande. Embora Edgar insistisse que ela era convidada, não funcionária,
Luana recusava-se a ficar ociosa. Após muita insistência, Dona Teresa permitiu que ajudasse em tarefas simples da casa e, surpreendentemente, nos estábulos, onde Luana descobriu ter habilidade natural com os animais. A equipe enviada à vila conseguira recuperar alguns de seus pertences, embora a notícia sobre sua casa não fosse animadora. As fundações haviam sido comprometidas e seria necessária uma reconstrução quase completa. A única foto que tinha dos pais, felizmente, estava entre os itens salvos. As estradas principais finalmente haviam sido liberadas, permitindo acesso limitado à vila. Edgar oferecera levá-la pessoalmente para verificar os danos, e naquela manhã específica, Luana aguardava na varanda, ansiosa e apreensiva. "Está pronta?" A voz de Edgar surgiu atrás dela, fazendo-a virar-se rapidamente. Como sempre, ele aparecia silenciosamente, uma presença que preenchia o ambiente sem anúncio prévio. Usava roupas simples, calça jeans, camisa azul de botões e botas de couro, mas havia algo em sua postura que jamais permitiria confundi-lo com um trabalhador comum. "Sim", respondeu Luana, ajustando nervosamente a bolsa de lona emprestada, onde guardara os poucos pertences recuperados. "Obrigada por me levar." Edgar assentiu e indicou a caminhonete estacionada no pátio. Durante os primeiros quilômetros, o silêncio predominou entre eles. Luana observava a paisagem transformada pela enchente. Árvores caídas, cercas destruídas, campos antes verdes agora cobertos por uma camada de lama ressecada. "Vai demorar para que tudo volte ao normal", comentou, mais para si mesma que para ele. "Algumas coisas nunca voltam exatamente como eram antes", respondeu Edgar, os olhos fixos na estrada. "Às vezes o que vem depois é melhor." Luana olhou para ele intrigada com o tom quase filosófico. "Fala por experiência própria?" Um quase sorriso surgiu no canto dos lábios dele. "Talvez. 15 anos atrás perdi quase tudo numa geada, devastadora. Tinha investido cada centavo em uma plantação de café que foi destruída em uma única noite. Era a primeira vez que ele compartilhava algo pessoal, e Luana não quis interromper. Foi o fim de um sonho, mas também o começo de outro. Reconstruí tudo de maneira diferente, mais forte, mais diversificada. Dona Teresa mencionou que você começou do zero. Não exatamente do zero. Tinha conhecimento, determinação e uma teimosia que meu pai chamava de cabeça dura Müller. Desta vez, um sorriso genuíno iluminou seu rosto, transformando completamente suas feições. Sérias. Você tem família? Luana atreveu-se a perguntar. O sorriso desapareceu gradualmente. Não mais. Meus pais se foram há muitos anos. Tenho primos distantes em São Paulo, mas raramente nos falamos. Luana assentiu, reconhecendo nele a mesma solidão que carregava. A estrada tornou-se mais acidentada conforme se aproximavam da vila. Desvios improvisados substituíam trechos destruídos e o veículo balançava violentamente em alguns pontos. "Segure-se", Edgar instruiu, momentos antes de atravessarem um trecho particularmente difícil. Instintivamente, Luana agarrou-se ao braço dele, o contato provocando uma corrente elétrica inesperada entre ambos. Retirou a mão rapidamente, murmurando um pedido de desculpas. Edgar fingiu não notar, mas seu maxilar contraído denunciava que também sentira algo. Finalmente a vila surgiu no horizonte, ou o que restara dela. Luana prendeu a respiração ao ver a destruição. Casas parcialmente submersas em lama, pertences espalhados como brinquedos abandonados, pessoas trabalhando em pequenos grupos para limpar os escombros. A caminhonete parou no que antes era a praça central. "Tem certeza que quer ver sua casa?" "Agora?" perguntou Edgar, observando a palidez no rosto dela. "Preciso ver", respondeu Luana, determinada apesar do nó na garganta. Desceram do veículo imediatamente, atraindo olhares curiosos. Edgar era claramente um estranho ali, sua presença imponente destacando-se entre os moradores locais. Enquanto caminhavam pela rua principal, agora mais parecida com um caminho de terra batida, Luana foi reconhecida por alguns vizinhos. "Luana, graças a Deus você está viva", exclamou Dona Zefa, uma senhora que vendia verduras na feira semanal. "Pensamos que tinha sido levada pela correnteza."
E fui, respondeu Luana, abraçando a idosa. Este senhor me encontrou e me acolheu em sua fazenda. Olhares avaliativos foram lançados na direção de Edgar, que manteve expressão neutra, apenas acenando brevemente com a cabeça. Sussurros começaram imediatamente, e Luana percebeu como a situação poderia ser interpretada. Uma jovem solteira vivendo na casa de um homem desconhecido e poderoso. A maledicência era um passatempo comum em comunidades pequenas como aquela. Vamos ver sua casa, sugeriu Edgar, aparentemente alheio aos comentários, embora Luana suspeitasse que nada escapava à sua percepção. A casa de Luana ficava numa das áreas mais atingidas. Ao virar a esquina da rua onde crescera, ela parou abruptamente. O pequeno terreno onde antes existia uma casa simples, mas bem cuidada, agora abrigava apenas ruínas lamacentas. As paredes laterais ainda estavam de pé, mas o teto havia desabado, e a estrutura frontal desaparecera completamente. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Luana. Edgar manteve distância respeitosa, permitindo que processasse a perda. Era tudo que eu tinha, murmurou ela finalmente. Meus pais construíram este lugar com as próprias mãos. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de dizer: podemos reconstruir. Luana virou-se confusa. Nós? Tenho conhecidos na construção civil. Posso ajudar a restaurar sua casa se é o que deseja. Havia algo em sua voz. Não pena, mas compreensão genuína. Por quê? Perguntou Luana, encarando-o diretamente. Por que está fazendo tudo isso por mim? Nem me conhece. Edgar sustentou, seu olhar por longos segundos antes de responder. Porque sei o que é perder tudo e não ter para onde ir. A simplicidade da resposta tocou Luana profundamente. Antes que pudesse reagir, uma voz estridente interrompeu o momento. Ora, ora, se não é o grande Edgar Müller em pessoa, visitando nossa humilde vila. Um homem de meia idade, vestindo um terno desalinhado que parecia caro demais para o ambiente, aproximou-se com um sorriso que não alcançava seus olhos. Vítor Assunção. Apresentou-se Edgar secamente, seu corpo instantaneamente tenso. Não, esperava encontrá-lo aqui. Sou vereador agora, meu caro. Tenho responsabilidades com meus eleitores, especialmente em tempos de crise. Seu olhar deslizou para Luana, avaliando-a de cima a baixo de maneira desagradável. E quem é esta adorável jovem? Luana Allens, respondeu ela antes que Edgar pudesse intervir. Esta era minha casa. Ah, sim, a professora da escolinha. Local. Lembro-me agora. O sorriso de Vítor alargou-se. Que coincidência encontrá-la justamente com nosso estimado fazendeiro. Sempre tão solitário. O tom insinuante fez o sangue de Luana ferver, mas Edgar falou primeiro. Estou auxiliando na reconstrução da propriedade da senhorita Allens, como tenho feito com vários moradores afetados. Algo que o senhor, como representante público, deveria estar fazendo em vez de espalhar insinuações. A tensão entre os dois homens era palpável. Vítor ajustou a gravata, visivelmente desconfortável com o confronto direto. Sempre diplomático, Müller. Mas saiba que estou de olho na sua caridades. Virou-se para Luana. Cuidado com os presentes que aceita, minha jovem. Nada vem sem um preço nesta vida. Com um aceno zombeteiro, afastou-se, deixando no ar um perfume forte demais e palavras venenosas. Quem é ele? Perguntou Luana, notando como Edgar ainda mantinha os punhos cerrados. Alguém do meu passado. Um lembrete de que nem todas as cicatrizes são visíveis. Não elaborou mais, e Luana percebeu que havia tocado em algo profundo. Durante as horas seguintes, Luana recuperou o que pôde dos escombros. Um pequeno baú com lembranças de infância que milagrosamente sobrevivera. Alguns livros manchados, mas ainda legíveis. Ferramentas de jardinagem que eram de seu pai. Edgar permaneceu ao seu lado, ajudando quando solicitado, respeitando seu espaço quando necessário. O sol começava a se pôr quando finalmente terminaram. Podemos voltar amanhã se quiser, ofereceu ele, enquanto carregavam os itens recuperados na caminhonete. Não, respondeu Luana, olhando uma última vez para o que restara de sua casa. Já vi o suficiente. No caminho de volta, o silêncio entre eles era diferente,
mais confortável, como se uma barreira invisível tivesse sido parcialmente rompida. Posso perguntar o que fazia na vila? Edgar quebrou o silêncio, surpreendendo-a. Era professora na escola local, alfabetização e primeiras séries. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. Isso explica sua paciência com Dona Teresa e suas intermináveis histórias. Luana riu. A primeira risada verdadeira desde a enchente. Gosto de ouvir as pessoas. Cada um tem uma história para contar. E a sua, como terminou sozinha naquela casa? A pergunta era direta, mas não invasiva. Meus pais adoeceram quando eu tinha 18 anos. Primeiro minha mãe, depois meu pai, como se um não conseguisse viver sem o outro. Respirou fundo, as memórias ainda dolorosas. Fiquei com a casa e continuei os estudos trabalhando durante o dia e frequentando a faculdade à noite na cidade vizinha. Quando me formei, a escola da vila precisava de professores. Parecia destino. Edgar assentiu, compreensivo. E agora? O que pretende fazer? A pergunta pairou entre eles como um pássaro indeciso. Não sei, admitiu Luana finalmente. A escola também foi danificada. E mesmo que eu reconstrua minha casa, você sempre terá um lugar na fazenda, interrompeu Edgar, os olhos fixos na estrada. Pelo tempo que precisar. A oferta tão casualmente apresentada fez o coração de Luana acelerar por razões que ela não estava pronta para examinar. Obrigada, foi tudo que conseguiu responder. Quando a caminhonete finalmente estacionou no pátio da fazenda, a noite já havia caído completamente. Antes que Luana pudesse abrir sua porta, Edgar já estava lá, estendendo a mão para ajudá-la a descer. O toque breve, mas firme, enviou novamente aquela estranha corrente elétrica pelo braço dela. Sob a luz fraca do luar, os olhos de Edgar pareciam mais escuros, mais intensos. Por um momento, Luana pensou que ele diria algo mais, algo importante. Mas ele apenas soltou sua mão e murmurou: "Boa noite", antes de se afastar em direção ao escritório. Luana permaneceu parada por alguns instantes, observando sua silhueta desaparecer na penumbra da casa grande. O que estava acontecendo com ela? Por que a presença daquele homem, tão diferente de todos que conhecera antes, a afetava de maneira tão profunda? E mais importante, o que faria quando não tivesse mais desculpas para permanecer sob o mesmo teto que ele? Um mês após a enchente, a fazenda Novo Amanhecer preparava-se para receber convidados importantes. Edgar raramente oferecia jantares formais, mas a visita de potenciais compradores internacionais para sua linha premium de café exigia tal exceção. A casa grande fervilhava com os preparativos, e até mesmo Dona Teresa parecia mais agitada que o normal, supervisionando cada detalhe com rigor militar. Luana, que nas últimas semanas encontrara seu espaço ajudando na administração da fazenda, graças à sua formação em pedagogia e habilidade com números, observava a movimentação com curiosidade. "Nunca vi tanto alvoroço por causa de um jantar", comentou com Jurema, enquanto ajudavam a polir a prataria antiga que pertencera à família Müller por gerações. "O patrão não costuma abrir as portas da casa assim", respondeu a funcionária, concentrada em uma colher de prata particularmente trabalhada. "Esta é a primeira recepção formal desde que Dona Beatriz esteve aqui, há quase 2 anos. Dona Beatriz? O nome era novo para Luana, que já conhecia a maioria dos funcionários e associados próximos da fazenda. A ex-noiva do Sr. Edgar. Jurema baixou a voz, mesmo não havendo ninguém por perto. Uma mulher da capital, filha de um grande empresário do café. O casamento estava praticamente acertado quando ela decidiu que a vida no campo não era suficientemente sofisticada. Para seu gosto, Luana sentiu um inexplicável aperto no peito. Edgar noivo? A ideia nunca lhe ocorrera, embora fosse perfeitamente lógico que um homem em sua posição tivesse relacionamentos. "Ele ficou muito abalado?" perguntou, tentando soar casual. "O patrão não é homem de demonstrar sentimentos, mas ficou mais fechado depois disso. Alguns dizem que foi quando decidiu se dedicar exclusivamente à fazenda, como se algo dentro dele tivesse endurecido." A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Teresa,
que anunciou que o chefe de cozinha, contratado especialmente para a ocasião, acabara de chegar e precisava de ajuda para descarregar os ingredientes. Luana aproveitou a deixa para escapar, sua mente repleta de perguntas sobre esse lado desconhecido de Edgar. Nos últimos dias, algo havia mudado entre eles. As conversas, antes raras e formais, tornaram-se mais frequentes e pessoais. Edgar começara a convidá-la para caminhadas matinais pela propriedade, mostrando-lhe os projetos de expansão, perguntando sua opinião sobre decisões relacionadas à fazenda, como se seu ponto de vista realmente importasse. Em uma dessas ocasiões, seus dedos tocaram-se acidentalmente enquanto examinavam plantas de uma nova estufa, e nenhum dos dois recuou imediatamente. O contato breve deixara Luana com o coração acelerado pelo resto do dia. À tarde, enquanto organizava documentos no pequeno escritório adjacente ao de Edgar, ouviu vozes elevadas vindas da sala principal. Não era de seu feitio escutar conversas alheias, mas o tom áspero chamou sua atenção. Completamente inapropriado, Edgar, dizia uma voz feminina, educada, mas cortante. Não estou pedindo sua aprovação, Cristina. A resposta de Edgar soava controlada, mas Luana, que aprendera a decifrar as nuances de sua voz, reconheceu a irritação subjacente. Como sua advogada e amiga de longa data, é meu dever alertá-lo. Essa moça vivendo aqui, trabalhando diretamente com você, as pessoas estão comentando. Que comentem. Não seja ingênuo. Vítor Assunção já está usando isso politicamente contra você. O poderoso fazendeiro que acolhe jovens desabrigadas bonitas. Isso pode afetar seus negócios, sua reputação. Luana sentiu o rosto queimar. Então era assim que as pessoas a viam? Como uma oportunista se aproveitando da boa vontade de Edgar. A senhorita Allens perdeu tudo na enchente, Cristina. Sua casa, seu emprego. Oferecia ajuda como faria com qualquer pessoa em situação similar, mas não ofereceria para qualquer pessoa um lugar em sua casa, acesso aos seus documentos, participação nas decisões da fazenda. Não sou cega, Edgar. Vejo como você olha para ela. Houve um momento de silêncio tenso antes que Edgar respondesse, sua voz agora perigosamente baixa. Minha vida pessoal não está em discussão. Se não tem mais nada relacionado ao contrato com os japoneses para tratar, nossa reunião está encerrada. Passos firmes aproximaram-se da porta, e Luana mal teve tempo de fingir concentração nos papéis à sua frente quando a advogada emergiu do escritório principal. Cristina Vasconcelos era uma mulher elegante, na casa dos 40 anos, com cabelos perfeitamente arrumados e um tailleur impecável que gritava cidade grande. Seus olhos astutos avaliaram Luana rapidamente. Senhorita Allens, presumo? Cristina Vasconcelos, advogada do Sr. Muller. Estendeu a mão em um cumprimento formal, mas seu sorriso não alcançava os olhos. Edgar falou muito sobre você. Espero que coisas boas, respondeu Luana, mantendo a compostura apesar do nervosismo interno. Interessantes, certamente. Cristina ajustou a alça da pasta de couro. Deve ser desafiador adaptar-se a um ambiente tão diferente do seu. O tom condescendente era impossível de ignorar. Na verdade, a natureza humana é bastante similar em qualquer ambiente, doutora Vasconcelos. Só mudam as fachadas. O comentário pegou a advogada de surpresa e por um instante seu verniz de superioridade rachou levemente. Bem observado. Tenha uma boa tarde, senhorita Allens. Com um último olhar avaliativo, Cristina partiu, o som de seus saltos altos ecoando pelo corredor. Segundos depois, Edgar apareceu à porta, os ombros visivelmente tensos. Peço desculpas, se ouviu algo desagradável. Não precisa se desculpar, respondeu Luana, tentando soar despreocupada. Sua advogada apenas está protegendo seus interesses. Edgar aproximou-se, apoiando-se na beirada da mesa onde ela trabalhava. De perto, Luana podia notar pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos, sinais de preocupação que ele normalmente escondia bem. Cristina às vezes esquece onde terminam os assuntos profissionais e começam os pessoais. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Luana, sua presença aqui não está causando problemas para mim.
Quero que saiba disso. A sinceridade em sua voz fez algo dentro dela estremecer. Mas talvez ela tenha razão. As pessoas estão falando... Sempre falarão, independentemente do que façamos. Edgar endireitou-se, subitamente mais próximo do que Luana esperava. Esta noite, no jantar com os investidores, gostaria que você participasse. Não como funcionária, mas como minha convidada especial. O convite surpreendeu Luana. Eu? Mas não saberia como agir, o que vestir? Seja apenas você mesma. Quanto à roupa, ele hesitou. Tomei a liberdade de encomendar algumas opções da cidade. Devem chegar em algumas horas. Espero que não se ofenda. Em outro contexto, com outro homem, Luana teria interpretado o gesto como presunçoso ou controlador, mas conhecia Edgar o suficiente para entender a intenção por trás da ação. Não era imposição, mas sim um desejo genuíno de fazê-la sentir-se confortável em um ambiente que poderia ser intimidador. Não me ofendo. Obrigada. Seus olhares sustentaram-se por alguns segundos a mais que o necessário, uma corrente silenciosa de entendimento fluindo entre eles. Quando as caixas chegaram. No final da tarde, Luana ficou momentaneamente sem palavras. Edgar não havia simplesmente encomendado algumas opções. Havia uma seleção completa de vestidos elegantes, sapatos, acessórios discretos, mas refinados. Dona Teresa, que parecia estranhamente satisfeita com a situação, ajudou-a a experimentar as peças. O patrão tem bom gosto, comentou a governanta quando Luana finalmente decidiu-se por um vestido azul petróleo de corte simples, mas sofisticado. Combina com seus olhos. O jantar estava marcado para as 8, e quando Luana desceu as escadas, sentiu-se como em um filme, aqueles em que a protagonista passa por uma transformação e todos param para admirá-la. Edgar aguardava no hall de entrada, conversando, com um homem que ela não reconheceu. Ao vê-la, interrompeu-se no meio de uma frase, seus olhos registrando cada detalhe. Você está magnífica, disse finalmente, aproximando-se para oferecer-lhe o braço. Vestido em um terno escuro perfeitamente cortado, ele parecia ainda mais imponente que o habitual. Obrigada, respondeu Luana, sentindo o calor subir pelo pescoço. E obrigada pelos vestidos, são todos lindos. São apenas roupas, ele respondeu suavemente. A verdadeira beleza está em quem os usa. A noite transcorreu de maneira surpreendentemente agradável. Os investidores japoneses, apesar da formalidade inicial, mostraram-se cordiais. O chefe de cozinha contratado preparou um menu que combinava ingredientes locais com apresentação sofisticada, e o vinho selecionado por Edgar complementava perfeitamente cada prato. Para surpresa de Luana, ela adaptou-se com naturalidade ao ambiente. Seu trabalho como professora a havia preparado para comunicar-se com diferentes tipos de pessoas, e sua curiosidade genuína sobre a cultura japonesa cativou os visitantes. Em determinado momento, flagrou Edgar observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Havia orgulho, certamente, mas também algo mais intenso, mais pessoal. Quando o último convidado partiu, já passava da meia-noite. A casa gradualmente silenciou-se à medida que os funcionários terminavam de organizar tudo e se retiravam para seus aposentos. Luana, ainda energizada pela adrenalina do evento, encontrou Edgar na varanda, contemplando o céu estrelado com um copo de uísque na mão. Foi um sucesso, comentou ela juntando-se a ele no parapeito de madeira. Os japoneses pareceram impressionados. Ficaram mais impressionados com você do que com meu café, receio. O comentário veio acompanhado de um sorriso genuíno, daqueles que Luana aprendera a serem raros e preciosos. Isso não é verdade, protestou, embora sentisse uma onda de prazer com o elogio. Senhor Tanaka me disse que seu método de cultivo sustentável é revolucionário. Você tem um dom com as pessoas, Luana. Consegue fazer com que se sintam ouvidas, valorizadas. Edgar virou-se para encará-la diretamente. A luz suave dos candeeiros da varanda criava sombras interessantes em seu rosto angular. Sua presença, esta noite, significou muito para mim. A intensidade de seu olhar fez o coração de Luana acelerar. Estavam próximos,
mais próximos do que jamais haviam estado. Se ela se movesse apenas alguns centímetros... Edgar, eu... Antes que pudesse completar a frase, um som de motor aproximando-se interrompeu o momento. Faróis iluminaram o caminho de entrada, e uma BMW conversível vermelha estacionou com um ruído de pneus no cascalho. Não esperava mais ninguém, murmurou Edgar, instantaneamente alerta. A porta do carro abriu-se e uma mulher emergiu, alta, elegantemente vestida, com cabelos loiros perfeitamente arrumados mesmo àquela hora da noite. Beatriz. O nome escapou dos lábios de Edgar, como um suspiro surpreso. Luana sentiu seu corpo enrijecer ao reconhecer o nome da ex-noiva. A mulher avançou com a confiança de quem conhecia bem o caminho, seu perfume caro chegando antes mesmo de sua voz. Edgar, querido, soube do seu jantar com os japoneses e vim parabenizá-lo pessoalmente. Só então notou a presença de Luana. Seus olhos azuis, frios como gelo, avaliaram-na rapidamente de cima a baixo. Oh, não sabia que tinha companhia. Beatriz, esta é Luana Allens, apresentou Edgar formalmente, sua voz subitamente distante. Luana Beatriz Monteiro. A professora da vila que você resgatou da enchente, ouvi falar, respondeu Beatriz com um sorriso que não escondia o desdém. Que caridoso da sua parte, Edgar. O termo caridoso soou como um insulto velado. Luana sentiu o rubor subir ao rosto, mas manteve a compostura. É um prazer conhecê-la, senhora Monteiro. Edgar mencionou seu nome algumas vezes. Era uma mentira, claro, mas serviu para desestabilizar levemente a recém-chegada. Mesmo que interessante. Beatriz voltou sua atenção para Edgar. Precisamos conversar em particular, querido. Assuntos de família, você entende. O termo querido e a intimidade implícita nas palavras foram como uma bofetada. Luana recuou um passo. Acho que vou me retirar. Boa noite, Edgar, senhora Monteiro. Sem esperar resposta, virou-se e caminhou rapidamente para dentro da casa, sentindo-se subitamente fora de lugar naquele vestido elegante que agora parecia uma fantasia. Emprestada. Ao chegar ao quarto, Luana fechou a porta e apoiou-se nela, respirando profundamente para controlar as emoções. Que direito tinha de sentir-se traída? Edgar nunca prometera nada, nunca declarara sentimentos além de amizade e preocupação. Que, no entanto, a dor em seu peito era real, aguda, impossível de ignorar. Do lado de fora, nuvens começavam a encobrir as estrelas, prenunciando mais uma tempestade. Luana caminhou até a janela, observando a varanda onde deixara Edgar e Beatriz. Agora estavam sozinhos, conversando intimamente. A mulher havia colocado a mão no braço dele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Pertenciam visivelmente ao mesmo mundo. Elegante, rico, sofisticado. Um mundo que nunca seria o de Luana. Talvez fosse hora de partir. A reconstrução da vila avançava, e certamente haveria espaço para uma professora experiente na escola reformada. Poderia alugar um quarto na cidade vizinha até ter condições de reconstruir sua própria casa. Sim, era o mais sensato a fazer, antes que se envolvesse ainda mais, antes que seu coração se partisse completamente por um homem que pertencia a outro universo. Com determinação renovada, começou a separar suas poucas posses, preparando-se para um novo recomeço. Afinal, não era isso que a vida vinha lhe ensinando, que às vezes é preciso deixar para trás o que amamos para encontrar um novo caminho. A madrugada ainda não havia cedido espaço para o amanhecer quando Luana terminou de arrumar sua pequena mala. Havia pouco para levar. Algumas roupas simples que trouxera da vila, os poucos objetos pessoais recuperados dos escombros de sua casa e uma ou duas peças que Edgar insistira que aceitasse como presente. O vestido azul petróleo da noite anterior permanecia cuidadosamente dobrado sobre a cama, junto com os outros itens elegantes. Esses ficariam para trás, como lembranças de um sonho do qual era hora de despertar. Um bilhete curto explicava sua decisão de partir. Agradecia a hospitalidade, mencionava que voltaria para ajudar na reconstrução da escola da vila e pedia que não tentassem impedi-la. Era melhor assim, uma despedida limpa,
sem o drama de explicações face a face que só tornariam tudo mais difícil. Certificou-se de que a casa ainda dormia antes de descer silenciosamente as escadas. O primeiro ônibus para a cidade passava pela estrada principal às 5h30 da manhã. Teria que caminhar cerca de 2 quilômetros até o ponto, mas a ideia não a intimidava. Crescera caminhando por aquelas estradas rurais. Ao passar pela porta da varanda, onde horas antes vira Edgar e Beatriz, em conversa íntima, sentiu um aperto no peito que quase a fez reconsiderar. Mas não, sua decisão estava tomada. Quanto mais tempo permanecesse, mais difícil seria partir. Com um último olhar para a casa grande, ajustou a alça da mala no ombro e começou a caminhar em direção ao portão principal. O céu ainda estava pontilhado de estrelas, e o ar da madrugada carregava o cheiro úmido da terra e das flores, que Edgar cultivava com tanto cuidado. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Lembranças dos últimos 2 meses surgiam em sua mente como flashbacks de um filme. O resgate à beira do rio, as primeiras refeições na cozinha acolhedora, as conversas com Dona Teresa, as caminhadas matinais com Edgar pelos campos da fazenda, o toque acidental de suas mãos sobre plantas de café recém-brotadas. Luana engoliu em seco, forçando-se a continuar. A decisão era a correta, repetia para si mesma, para todos. Quando alcançou o grande portão de entrada, suas mãos tremeram levemente ao tentar abrir o cadeado. A escuridão dificultava a tarefa, e por um momento absurdo, pensou que talvez fosse um sinal para ficar. Bobagem, é claro. Sinais não existiam, apenas escolhas e suas consequências. Fugindo sem se despedir, a voz grave e familiar fez Luana congelar no meio do movimento. Edgar emergiu das sombras do estábulo onde aparentemente passara a noite. Suas roupas estavam amassadas, os cabelos despenteados, e uma barba por fazer sombreava seu rosto usualmente. Impecável. Havia algo nele que Luana nunca vira antes, uma vulnerabilidade crua, quase palpável. "Não estou fugindo", respondeu Luana, forçando firmeza na voz apesar do coração acelerado. "Apenas seguindo em frente." Tentou ignorar, como as palavras soavam falsas até para seus próprios ouvidos. No meio da noite, sem dizer nada a ninguém, Edgar aproximou-se, e mesmo na penumbra, Luana podia ver a mistura de mágoa e exaustão em seus olhos. Os mesmos olhos que, na noite anterior, haviam brilhado com admiração, quando ela descera as escadas naquele vestido elegante. Li seu bilhete, bastante formal, para alguém que compartilhou nosso teto por quase 2 meses. Pareceu mais adequado. Luana apertou a alça da mala com mais força, como se fosse um salva-vidas em mar aberto. Não queria interromper. Interromper o quê, exatamente? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Você e Beatriz pareciam ter muito a conversar. As palavras saíram mais amargas do que pretendia. Uma confissão involuntária de sentimentos que tentara desesperadamente esconder. Edgar passou a mão pelos cabelos, um gesto raro que denunciava seu nervosismo. Beatriz veio porque soube que estou reestruturando os negócios da família. Ela sempre teve um talento especial para aparecer quando há dinheiro ou status envolvidos. A dureza em sua voz contrastava com a suavidade com que sempre se dirigia a Luana. Vocês pareciam próximos. Luana odiou-se por deixar transparecer o ciúme, mas as horas da madrugada haviam minado suas defesas emocionais. Aparências podem enganar. Edgar deu mais um passo à frente, a luz prateada da lua desenhando sombras interessantes em seu rosto anguloso, assim como bilhetes de despedida deixados no meio da noite. Por um momento, ficaram em silêncio. Apenas o som dos grilos e o distante mugido de uma vaca preenchendo o ar da madrugada. Uma estrela cadente cortou o céu escuro, rápida demais para um pedido. Por que está indo embora, Luana? A verdadeira razão. A pergunta direta exigia uma resposta igualmente honesta. Porque não pertenço a este lugar, a este mundo. Respirou fundo, reunindo coragem para a verdade que havia negado até para si mesma. A você. Edgar franziu, o senho claramente confuso.
O que isso significa? Significa que sua advogada está certa. As pessoas estão comentando, sua reputação está em jogo. E ontem à noite, vendo você com Beatriz, ficou claro que nossas realidades são completamente diferentes. Luana tentou manter a voz firme, mas sentiu-a falhar na última palavra, traindo-a como seus próprios sentimentos haviam feito. Você realmente acha que me importo com o que as pessoas dizem? Edgar aproximou-se mais. Agora, a apenas um braço de distância. O calor de seu corpo era perceptível mesmo no ar fresco da madrugada. E quanto a Beatriz, deixei bem claro ontem que qualquer coisa que tivemos terminou há muito tempo. Foi embora logo depois que você subiu, furiosa por eu ter escolhido verificar se você estava bem, em vez de ouvir suas propostas de negócios. Luana piscou, surpresa. Tinha imaginado uma reconciliação romântica, não uma discussão de negócios. Ainda assim, isso não mudava a realidade fundamental. Mesmo assim, sou uma professora de vila, Edgar. Sem casa, sem família, sem conexões. Você fez um gesto abrangendo a propriedade ao redor, as centenas de hectares que se estendiam em todas as direções. Tudo isso. É assim que me vê? Como um fazendeiro rico e nada mais? A mágoa em sua voz era palpável, como uma ferida recém-aberta. Pensei que de todas as pessoas você tivesse enxergado além disso. Enxerguei, admitiu Luana, sentindo lágrimas ameaçarem cair. Vi um homem bom, honesto, que construiu algo do nada, que se importa com as pessoas ao seu redor, mesmo quando tenta esconder, que me fez sentir... Parou, incapaz de continuar, as palavras presas na garganta como pássaros assustados. Sentir o quê, Luana? Edgar estava tão próximo agora que ela podia sentir sua respiração suave em seu rosto. Os olhos dele, normalmente reservados, agora imploravam por uma verdade que ambos conheciam, mas nenhum havia nomeado. Me fez sentir como se eu pertencesse a algum lugar novamente, como se pudesse recomeçar. E isso me assustou porque... Respirou, fundo, enfrentando finalmente o medo que a perseguira desde que seus pais partiram. Porque começar a depender de alguém significa eventualmente perder essa pessoa, e não acho que sobreviveria a mais uma perda. A admissão pairou entre eles, como uma confissão sussurrada em uma catedral vazia. Edgar permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando suas palavras, o peso delas, a coragem que custara dizê-las. Sabia que na noite da enchente, quando a encontrei agarrada àquele banco de terra, minha primeira impressão não foi de pena ou preocupação. Edgar falou finalmente, sua voz mais suave do que Luana jamais ouvira. Foi de reconhecimento. Reconheci em você a mesma determinação que me manteve de pé quando perdi tudo. A mesma força que vi no espelho todos os dias enquanto reconstruía minha vida. Deu mais um passo, eliminando quase completamente a distância entre eles. Na noite em que a encontrei à beira do rio, disse algo que talvez você não tenha compreendido completamente na ocasião. Fez uma pausa, seus olhos buscando os dela na penumbra, como se procurasse algo precioso que temia ter perdido. Você está em casa agora. Não era apenas sobre oferecer abrigo temporário, Luana. Era sobre reconhecer algo que senti no momento em que a vi, que de alguma forma você pertencia aqui, comigo. O coração de Luana acelerou ainda mais, batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo no silêncio da madrugada. Edgar. As palavras fugiam, incapazes de expressar a tempestade emocional dentro dela. Deixe-me terminar. Passei os últimos 15 anos reconstruindo tudo o que perdi materialmente, mas mantendo as pessoas à distância. Beatriz foi uma tentativa fracassada, de conexão com alguém que achei que combinaria com a vida que construí. Um erro baseado em aparências e expectativas sociais. A sinceridade crua em sua voz era quase dolorosa de ouvir. E então você chegou, trazida por uma enchente que destruiu tudo em seu caminho, exceto aquilo que realmente importa. Sua força, sua dignidade, sua capacidade de recomeçar. Luana sentiu a primeira lágrima escorrer pelo rosto, traçando um caminho quente em sua pele fria. Não estou oferecendo caridade ou um emprego, Luana.
Estou pedindo que fique, não como minha funcionária ou protegida, mas como minha parceira, em todos os sentidos possíveis. A mala escorregou da mão de Luana, caindo com um baque surdo no chão de terra. O som pareceu marcar o fim de algo e o início de outra coisa, inteiramente nova. Está me pedindo. As palavras não vinham, bloqueadas pela emoção que crescia em sua garganta como uma maré. Estou pedindo uma chance, para nós, para descobrirmos juntos o que podemos construir, sem se importar com diferenças sociais ou passados distintos. Edgar levou a mão ao rosto dela, secando gentilmente uma lágrima com o polegar. Seu toque era reverente, como se temesse que ela pudesse se desfazer sob seus dedos, mas só se for o que você realmente deseja. O toque dele era quente, real, ancorado no presente e não em sonhos impossíveis. A barreira final, aquela que Luana construíra cuidadosamente ao redor de seu coração, desde que perdera seus pais, começou a desmoronar, como as paredes de sua casa sob a força da enchente. As pessoas vão falar, murmurou Luana, sua resolução de partir dissolvendo-se como névoa sob o sol nascente. Deixe que falem. Só me importa o que você tem a dizer. Os olhos dele, tão frequentemente protegidos por uma máscara de reserva, agora estavam completamente expostos, vulneráveis, de uma maneira que ela nunca imaginara possível. Havia tanto em jogo, tantos riscos, tantas possibilidades de sofrimento futuro. E, no entanto, pela primeira vez desde que perdera seus pais, Luana sentiu-se verdadeiramente em casa, não em um lugar físico, mas na presença deste homem que a enxergava não pelo que lhe faltava, mas pelo que ela era. Sim, sussurrou. Finalmente a palavra simples carregando o peso de uma decisão que mudaria tudo. Sim para a chance, para nós. O amanhecer começava a atingir o horizonte quando os lábios de Edgar encontraram os seus. Um beijo gentil, quase reverente, que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente, uma promessa, um começo, uma certeza compartilhada. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto as dela se entrelaçavam em seus cabelos. O tempo pareceu suspender-se, como se o universo inteiro contivesse a respiração para testemunhar este momento. Quando, finalmente, se separaram ofegantes, a primeira luz dourada do dia iluminava o rosto de ambos, revelando olhos brilhantes e sorrisos que não podiam ser contidos. Então, não vou pegar aquele ônibus, disse Luana com um pequeno sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Definitivamente não, respondeu Edgar, puxando-a para mais perto, como se temesse que ela pudesse mudar de ideia a qualquer momento. Temos uma fazenda para administrar juntos. Caminharam de volta para a casa grande de mãos dadas, a mala abandonada temporariamente junto ao portão. O sol nascia completamente agora, banhando os campos em luz dourada e promessas de um novo dia. Quando chegaram à varanda, Dona Teresa já estava de pé, fingindo varrer um local já impecável. Seu olhar astuto captou as mãos entrelaçadas e o brilho nos olhos de ambos. Um pequeno sorriso satisfeito surgiu em seu rosto enrugado, mas ela apenas acenou discretamente antes de desaparecer dentro da casa, dando-lhes a privacidade que sabiam que precisavam. Os dias seguintes foram de ajustes e descobertas, contrariando todas as expectativas de fofocas maldosas. A notícia de que Edgar Müller e a professora resgatada da enchente estavam juntos foi recebida com menos escândalo e mais curiosidade. Talvez porque, como Dona Teresa observou sabiamente durante o café da manhã, não há nada mais atraente que uma história de amor verdadeiro em tempos difíceis. Cristina Vasconcelos, após a surpresa inicial, tornou-se uma aliada inesperada. Se eu soubesse que era isso que você queria, Edgar, teria poupado meu sermão, disse durante sua próxima visita profissional, estendendo a mão para Luana em um gesto de trégua genuína. Além disso, sua imagem pública nunca esteve melhor. O fazendeiro que se apaixonou pela professora que salvou da enchente é praticamente um roteiro de novela das 9. Os meses seguintes
Trouxeram mudanças que nem Luana nem Edgar poderiam ter previsto naquela madrugada transformadora. A reconstrução da vila avançou com velocidade surpreendente, em grande parte devido aos recursos e conexões que Edgar mobilizou. A escola foi uma das primeiras estruturas a ser completamente restaurada, e Luana assumiu não apenas seu antigo cargo de professora, mas também a direção do novo centro educacional ampliado, que agora atendia crianças de várias comunidades vizinhas. Juntos, implementaram um programa de bolsas de estudo para jovens talentos da região, financiado pelos lucros da fazenda. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, não importa a enchente que venha, explicou Luana aos pais durante a primeira reunião do conselho escolar, o orgulho evidente nos olhos de Edgar enquanto a observava falar com paixão sobre o futuro das crianças. Contra todas as expectativas, Vitor Assunção acabou sendo investigado por desvio de recursos destinados às vítimas da enchente. A denúncia partiu de uma fonte anônima, mas os olhares conhecedores que Cristina Vasconcelos e Edgar trocaram quando a notícia se espalhou sugeria que a advogada havia finalmente usado seus talentos para uma causa verdadeiramente justa. Com o vereador corrupto afastado, a vila encontrou novas lideranças, incluindo um jovem agricultor local que havia trabalhado na fazenda Novo Amanhecer durante anos e aprendido com Edgar a importância da integridade nos negócios. Em uma tarde particularmente significativa, Edgar levou Luana até o local onde a havia encontrado naquela noite fatídica. O rio voltara ao seu curso normal, mas a paisagem ainda mostrava cicatrizes da enchente, árvores caídas, bancos de areia reorganizados, marcas nas encostas que indicavam até onde as águas haviam subido. Aqui, disse ele, parando em um pequeno promontório com vista para a curva do rio. Foi exatamente aqui que a encontrei. Luana olhou ao redor, tentando reconciliar suas memórias nebulosas daquela noite terrível com a paisagem serena que agora o cercava. Parece tão diferente sob a luz do sol. Assim como nós. Edgar pegou suas mãos entre as dele. Estava pensando, este lugar marcou o início de nossa história. Talvez seja apropriado que marque também um novo capítulo. Antes que Luana pudesse processar completamente o significado de suas palavras, Edgar ajoelhou-se à sua frente, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Luana Allens, você já transformou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Trouxe luz para cantos escuros que nem sabia que existiam dentro de mim. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com uma pedra azul que lembrava a cor do vestido que ela usara na noite do jantar com os investidores. Casaria comigo? Não porque precisamos de um papel para confirmar o que já sabemos, mas porque quero que o mundo inteiro saiba que escolhi você, e por algum milagre que nunca compreenderei completamente, você também me escolheu. Lágrimas embaçaram a visão de Luana, mas desta vez eram de pura alegria. Sim, respondeu sem hesitação. Sim, Edgar Müller. 1000 vezes sim. Beatriz Monteiro enviou um arranjo de flores caríssimo quando o noivado foi anunciado oficialmente. O cartão dizia apenas, finalmente encontrou alguém à sua altura, parabéns a ambos. Vindo dela, era quase uma bênção. O casamento foi celebrado em um domingo de primavera, quando as flores silvestres cobriam os campos da fazenda Novo Amanhecer. Não foi uma cerimônia ostentosa, mas reuniu pessoas de todos os estratos sociais, desde os mais humildes moradores da vila reconstruída até importantes empresários do agronegócio, todos unidos para testemunhar a união de duas pessoas que haviam encontrado amor em meio à destruição. Dona Teresa chorou abertamente quando Luana desceu as escadas da casa grande, usando um vestido simples, mas elegante, com pequenas flores do campo em seu buquê e cabelos. Sempre soube, murmurou a governanta enquanto ajustava o véu. Desde o primeiro dia, quando ele trouxe você encharcada e não saiu do seu lado, até ter certeza que estava bem. Jurema, que ajudara a arrumar o cabelo de Luana, acrescentou com um sorriso cúmplice. O patrão nunca olhou para ninguém do jeito que olha para você, como se tivesse encontrado um tesouro que passou a vida inteira procurando. Sob um arco, de madeira entrelaçado com trepadeiras floridas,
Com o pôr do sol pintando o céu em tons de laranja e rosa, Edgar e Luana trocaram votos que falavam não apenas de amor, mas de parceria, respeito e a coragem de recomeçar juntos. As alianças simples que escolheram tinham gravado em seu interior as palavras que haviam mudado suas vidas. Você está em casa agora. Durante a recepção, enquanto dançavam sua primeira valsa como casal, Edgar inclinou-se para sussurrar no ouvido de Luana. Sabe o que mais me impressiona em você? O quê? Perguntou ela, envolvida pela música e pelo momento. Sua capacidade de transformar qualquer lugar em lar, de encontrar beleza mesmo após a destruição, de ensinar sem precisar de palavras. Puxou-a mais para perto, seus corpos movendo-se em perfeita sintonia. Você me ensinou que recomeçar não significa apagar o passado, mas construir sobre ele algo ainda mais forte. Luana apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o cheiro familiar que agora significava segurança, pertencimento, futuro. E você me ensinou que algumas enchentes, por mais devastadoras que pareçam, nos carregam exatamente para onde deveríamos estar. A fazenda continuou a prosperar sob a gestão conjunta de Edgar e Luana. Ele contribuía com sua experiência em negócios e agricultura, ela com sua visão educacional e sensibilidade social. Juntos implementaram programas de alfabetização para trabalhadores rurais, bolsas de estudo para jovens da região e métodos sustentáveis de produção que logo se tornaram referência no setor. Um ano após o casamento, na mesma data em 1900, que a enchente havia devastado a vila, inauguraram oficialmente a Fundação Novo Amanhecer, dedicada a apoiar vítimas de desastres naturais e promover práticas sustentáveis de ocupação de terras ribeirinhas, para que outras Luísas não precisem se agarrar a troncos em águas turbulentas, explicou Edgar durante a cerimônia de abertura, seu braço firmemente ao redor da cintura da esposa. Em uma tarde particularmente quente de verão, Edgar encontrou Luana sentada na varanda da casa grande, contemplando o horizonte com uma expressão serena. Ao seu lado, plantas para a nova ala da escola se espalhavam sobre a mesa, junto com anotações para o próximo ano letivo. Pensando no futuro, perguntou ele, sentando-se ao seu lado e oferecendo-lhe um copo de suco de frutas colhidas na própria fazenda. Luana sorriu, pegando sua mão. Na verdade, estava pensando em como uma tragédia pode se transformar em bênção. Se aquela ponte não tivesse cedido naquele dia, teríamos nos encontrado de outra forma, completou Edgar com convicção. Algumas pessoas são destinadas a se encontrar, não importa os obstáculos. Você realmente acredita nisso? Em destino? Seus dedos brincavam distraidamente com a aliança que agora adornava sua mão esquerda. Edgar refletiu por um momento antes de responder. Acredito que criamos nosso próprio destino através das escolhas que fazemos. E escolher você, Luana, foi a melhor decisão da minha vida. Ela inclinou-se para beijá-lo suavemente, um gesto que nunca perdia sua magia. Não importava quantas vezes o repetissem. Quando se afastou, havia um brilho especial em seus olhos. Tenho algo para te contar, disse, colocando a mão dele sobre seu ventre ainda plano. Em cerca de 7 meses, nossa família terá um novo membro. Os olhos de Edgar se arregalaram, uma mistura de surpresa, alegria e um toque de apreensão cruzando seu rosto. Você tem certeza? Absoluta, confirmei com o médico ontem. Por um momento ele pareceu sem palavras, apenas acariciando gentilmente o local onde sua criança crescia. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada pela emoção. Nosso próprio pequeno milagre. Nosso recomeço mais importante, concordou Luana, cobrindo a mão dele com a sua. Naquela noite, deitados na rede da varanda, observando as primeiras estrelas surgirem no céu, fizeram planos para o futuro. Um quarto infantil no andar de cima, um pequeno parque para crianças próximo à casa grande, talvez até mesmo uma creche para os filhos dos funcionários da fazenda. Acha que seremos bons pais? Perguntou. Luana, a antiga vulnerabilidade momentaneamente de volta em sua voz. Edgar beijou-lhe a testa antes de responder. Seremos pais imperfeitos que amarão nosso filho com perfeição. A isso, no final das contas, é tudo o que importa.
A brisa noturna trazia o cheiro de jasmim e promessas. Ao longe, o rio que uma vez quase levara tudo agora corria manso, suas águas refletindo o luar como milhares de diamantes dançantes. A mesma água que um dia quase destruíra a vida de Luana, agora nutria os campos ao redor. Assim como o amor entre eles nutria os sonhos que continuavam a cultivar juntos, dia após dia, estação após estação, recomeço após recomeço. E assim, nas terras da fazenda Novo Amanhecer, uma história que começou com destruição floresceu em criação. Um lembrete perene de que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar exatamente o que se precisa. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Luana e Edgar tenha tocado seus corações. Para continuar se emocionando com histórias igualmente envolventes, preparamos uma playlist especial com narrativas brasileiras que exploram diferentes matizes do amor e da superação. Encontrem-na aqui mesmo, clicando à esquerda. Se esta história de recomeços e encontros inesperados despertou algo em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que capturam a essência da alma brasileira em suas múltiplas facetas. E você, já viveu algum recomeço que transformou sua vida? Compartilhe conosco nos comentários. Adoramos conhecer as histórias reais que vocês trazem para a nossa comunidade. Até a próxima narrativa. Voltaremos em breve com mais emoções para aquecer seu coração.